Existe um ponto decisivo entre repetir, ano após ano, a mesma rotina financeira que te deixa esgotado e finalmente construir uma vida onde o dinheiro trabalha a seu favor. Esse ponto não está em grandes decisões, mas em gestos quase invisíveis, diários, silenciosos, que moldam o seu futuro sem que você perceba. E essa simples mudança, repetida mês após mês, constrói disciplina sem sofrimento, porque deixa de ser uma escolha e vira um compromisso consigo mesmo. A partir do momento em que você decide organizar seus pensamentos e adotar novos padrões, a realidade começa a se alinhar com esse novo caminho. Esse é o alicerce de tudo que vem a seguir, porque sem mentalidade, nenhuma técnica funciona. Por fim, metas sólidas criam uma sensação poderosa: progresso. E o progresso, mesmo quando pequeno, alimenta a motivação. Quando você visualiza o quanto já avançou, seu cérebro entende que o esforço vale a pena. Quando sua mente acredita que você é alguém que faz boas escolhas financeiras, sua vida começa a refletir esse padrão. Essa é a verdadeira razão pela qual sistemas funcionam. Eles constroem uma nova versão de quem você é. Não compram por impulso. Não se deixam seduzir pelo agora. Não se movem para impressionar. Eles têm clareza do que querem construir e ajustam seu estilo de vida para sustentar essa visão. A cada passo, você deixa de buscar validação externa e passa a se ancorar exclusivamente no compromisso. Um compromisso quase sagrado com o seu próprio futuro. E é esse compromisso que separa quem sonha de quem realmente constrói. Quais ideias valem ser perseguidas e quais eram apenas distrações embaladas em urgência? Esse nível de percepção transforma completamente sua rota, porque você deixa de caminhar no escuro e passa a tomar decisões com consciência plena. Não por orgulho, mas por maturidade. A vida começa a fluir de outra forma quando você escolhe ambientes que apoiam sua evolução. E essa escolha, feita repetidamente, transforma completamente sua trajetória. A maioria das pessoas passa a vida inteira acreditando que a liberdade financeira nasce do salário ideal, quando, na verdade, nasce da forma como você se relaciona com cada centavo que passa pelas suas mãos. Então, siga comigo até o final, porque o último pilar é, sem dúvida, o mais poderoso de todos. Ele é o que diferencia quem tenta de quem alcança, quem deseja de quem realiza. Quando você internaliza isso, começa a enxergar o dinheiro como ferramenta e não como ameaça, escassez ou ansiedade. Mas com a mentalidade certa, até as técnicas mais simples produzem resultados extraordinários. Agora que a base está estabelecida, avançaremos para o próximo pilar: a construção de metas que realmente movem a sua vida. E quanto mais você usa esse filtro, mais forte ele se torna. Aos poucos, você percebe que não está apenas economizando dinheiro, está treinando sua habilidade de decidir melhor. E essa habilidade, por si só, já vale mais do que muitos salários. Esses truques mentais também fortalecem sua identidade financeira. Quanto mais você segue suas próprias regras, mais você se enxerga como alguém disciplinado, capaz e consciente. Essa identidade é um dos maiores impulsionadores da prosperidade. Cada compra, cada investimento, cada renúncia segue uma lógica: fortalecer o patrimônio. E é por isso que crescem de forma consistente, mesmo quando começam com pouco. Seu ritmo passa a ser calculado, suas escolhas passam a ser cirúrgicas e sua visão, que antes parecia distante, vira um mapa detalhado que você revisita todos os dias. A comparação deixa de ter espaço, porque você finalmente entende que cada pessoa opera com um ritmo, uma história e uma estrutura emocional diferente. E, ao compreender isso, você libera um peso enorme das costas. Esse tipo de evolução não cria barulho, cria consistência.
E é ela que prepara o terreno para as conquistas que virão de forma natural, quase inevitável, porque você já se tornou alguém capaz de sustentá-las. Ela nasce no silêncio dos seus próprios avanços, nos detalhes que só você percebe, nas pequenas escolhas que, somadas, mudam completamente o rumo da sua vida. O objetivo deste roteiro é te conduzir a uma jornada clara, prática e profundamente transformadora, dividida em etapas que qualquer pessoa pode aplicar, independentemente do quanto ganha hoje. Quem espera a vida melhorar, de quem cria as condições para que ela finalmente mude. Se você realmente quer transformar seus resultados financeiros, precisa conhecer os 8 pilares que constroem riqueza de forma consistente. Outro ponto crucial dessa reprogramação é abandonar a ideia de que riqueza é talento. Na verdade, riqueza é método. Enquanto algumas pessoas desperdiçam energia tentando adivinhar como ganhar mais, as pessoas prósperas investem tempo em aprender a administrar o que já têm. Metas bem definidas também protegem você das distrações. Sem uma direção clara, qualquer compra parece justificável, qualquer gasto parece merecido, qualquer impulso parece inofensivo. Quem prospera não é mais inteligente, apenas torna mais difícil se auto-boicotar. Um bom sistema é silencioso, repetitivo e extremamente eficiente, porque tira o peso das decisões emocionais. Não no sentido de abrir mão de conforto, mas no sentido de negar gastos que servem apenas para alimentar o ego. Enquanto muitos gastam para parecer bem-sucedidos, os milionários invisíveis investem para realmente se tornarem bem-sucedidos. Essa diferença muda absolutamente tudo. E é nesse momento que a construção silenciosa começa a escalar. Você não anuncia vitórias antes da hora, não entrega seus planos para quem não tem estrutura para entendê-los, e não permite que inseguranças alheias tenham poder sobre o que você está criando. À medida que sua mentalidade se afina, você passa a reconhecer padrões sutis que antes passavam despercebidos. Você começa a entender quais ambientes alimentam sua energia e quais drenam, quais pessoas acrescentam e quais apenas ocupam espaço. Com o tempo, você passa a sentir uma mudança profunda. A necessidade de provar algo desaparece e a vontade de construir algo sólido ocupa seu lugar. A jornada continua, mais leve, mais madura e completamente sua. O problema não é a falta de inteligência, nem a ausência de oportunidades. O problema está em padrões invisíveis, comportamentos automáticos, crenças herdadas e decisões que parecem pequenas, mas se acumulam como uma corrente silenciosa que puxa você para baixo. Essa reprogramação também exige que você pare de acreditar que organizar suas finanças é coisa de quem ganha muito. Na verdade, é justamente o oposto. Quem aprende a cuidar do pouco, cria as bases para administrar o muito. Para construir metas que realmente funcionam, você precisa entender que o cérebro trabalha melhor com objetivos visualizáveis. Quanto mais clara for a imagem do futuro que você deseja, mais fácil será resistir às tentações do presente. Um sistema bem construído funciona como uma autoproteção contra escolhas que atrapalham o seu futuro. Em vez de se perguntar todo mês quanto posso gastar, você apenas segue a estrutura. Isso cria previsibilidade e reduz o estresse, porque o caos desaparece. É como se sua mente ganhasse um trilho, um caminho pronto, e tudo o que você faz é seguir o fluxo. Essa disciplina discreta permite que sua renda cresça de verdade, sem ser devorada pelo ciclo eterno de gastos. Ao contrário do que muitos pensam, a riqueza é construída muito mais no silêncio do que no brilho. À medida que você avança, algo curioso acontece. As portas que antes pareciam fechadas começam a responder. É exatamente aqui que a grande virada acontece.
E conforme essa força se estabiliza, você começa a perceber um padrão nas suas conquistas. Todas elas são consequência direta da sua disciplina, e não de momentos isolados de motivação. Você percebe que cada camada de resistência que desenvolve se transforma em autoridade silenciosa, aquela que não precisa ser anunciada porque se expressa no seu comportamento, nas suas escolhas e no seu foco. É nesse silêncio que sua força se revela. É nesse silêncio que sua confiança se consolida. E é nesse silêncio que você finalmente entende que não precisa acelerar nada para viver algo grandioso. Antes de avançarmos, é importante entender por que tantas pessoas trabalham décadas inteiras, movimentam uma quantia gigantesca de dinheiro ao longo da vida e ainda assim terminam com sensação de que nada mudou. A mente funciona como um filtro e tudo o que você vive, oportunidades, desafios, imprevistos, passa por esse filtro antes de virar comportamento. É por isso que duas pessoas com a mesma renda chegam a resultados completamente diferentes. Ter uma meta é mais do que escrever um número no papel. É construir uma imagem mental tão clara que seu cérebro passa a buscar caminhos para torná-la real, mesmo quando você não percebe. Mas quando você tem estrutura, cada decisão passa por uma pergunta simples. Isso aproxima ou afasta você do seu objetivo? Essa pergunta funciona como um filtro automático, impedindo que comportamentos repetitivos sabotem sua evolução. E quando sua identidade muda, suas decisões deixam de ser um esforço e passam a ser consequência lógica. Essas pessoas não compram aquilo que não utilizam. Não entram em disputas silenciosas para provar quem tem mais. Não caem na tentação de transformar cada aumento de renda em novas despesas. Existe um ponto da jornada que quase ninguém comenta, mas que define silenciosamente quem realmente vai prosperar. O instante em que você percebe que não está mais competindo com o mundo, e sim com a sua própria versão antiga. A leveza que surge não vem da ausência de desafios, mas da confiança construída a partir de cada limite ultrapassado. Esse é o tipo de força que não se aprende em livros, não se copia de exemplos externos. Ela nasce quando você decide assumir o controle do seu próprio caminho. Essa leitura refinada te permite sair de ciclos desgastantes, com uma leveza que antes parecia impossível. Você se torna mais seletivo com sua energia, mais cuidadoso com seus limites e mais estratégico nas relações que decide manter. Quando você muda esses padrões, o jogo muda junto, e é isso que vamos construir aqui, passo a passo, sem atalhos mágicos, sem frases prontas e sem ilusões. Uma usa o dinheiro para construir estrutura, a outra para aliviar emoções momentâneas. A transformação começa quando você assume que seu futuro financeiro é moldado primeiro na cabeça, depois na conta bancária. Nenhuma jornada financeira avança apenas com desejo. O que realmente cria movimento são metas estruturadas, específicas e emocionalmente significativas. Isso mantém você em movimento, mesmo nos dias difíceis. É esse ritmo, essa constância, que transforma simples intenções em resultados reais. Outro mecanismo poderoso é criar critérios fixos para escolhas recorrentes. Por exemplo, definir previamente qual porcentagem da renda será destinada a cada categoria: moradia, alimentação, educação, liberdade financeira. O segredo desse estilo de vida é uma mentalidade prática, quase minimalista, que evita exageros financeiros. Você deixa de gastar para se distrair e passa a gastar para evoluir. Um jantar vira um momento, não um hábito caro. Uma roupa vira uma escolha consciente, não uma fuga emocional. Um objeto deixa de ser símbolo de status
e passa a ser ferramenta. É aqui que o sucesso deixa de ser um destino e vira um estado de construção contínua, sustentado por clareza, foco e dedicação diária. Nesse estágio, tudo se encaixa. A paz que você buscava, a direção que parecia confusa e a força que você nem sabia que tinha. O mais interessante dessa fase é que sua relação com o tempo muda completamente. Você deixa de tratá-lo como inimigo e passa a enxergá-lo como aliado. O tempo vira ferramenta, não obstáculo. A vida não exige pressa, exige entrega. Não exige perfeição, exige constância. A British UK, cada pilar, será explicado com clareza, trazendo exemplos aplicáveis e pontos de virada psicológica que facilitam a implementação. Não importa se hoje você sente que está começando do zero, da bagunça ou até mesmo do negativo. A mentalidade correta entende que hábitos financeiros não dependem da quantia, mas da constância. É essa constância que treina seu cérebro para lidar com dinheiro de forma madura. É por isso que quem prospera sabe exatamente onde quer chegar, sabe quanto precisa economizar, quanto tempo tem para isso e qual será o impacto daquela conquista. Agora que você sabe como construir metas que realmente movem sua vida, vamos mergulhar no próximo pilar. Os mecanismos mentais que facilitam escolhas inteligentes e eliminam sabotagens invisíveis do dia a dia. Você passa a viver com clareza, sabendo que cada escolha segue um propósito maior. Agora, com seus sistemas mentais instalados e funcionando, é hora de avançar para o próximo pilar. A forma como você se posiciona silenciosamente no mundo, adaptando seu estilo de vida para crescer sem ostentar. O que sustenta tudo isso é a compreensão de que riqueza não nasce da aparência, nasce do comportamento. Quando você adota esse estilo silencioso, sua vida muda sem que ninguém perceba. Seu patrimônio cresce enquanto suas preocupações diminuem. A disciplina se torna o motor silencioso que te impulsiona mesmo nos dias mais neutros, quando nada parece inspirador. É ela que te mantém comprometido, que sustenta o progresso invisível e que constrói, tijolo por tijolo, o cenário que você sempre imaginou. Você percebe que o verdadeiro progresso não tem plateia. Ele acontece nos bastidores da sua vida, nos esforços invisíveis que ninguém percebe, mas que você sente todos os dias. Esse tipo de dedicação cria um alicerce emocional tão estável que até os imprevistos começam a perder poder sobre você. Para isso, selecionei 8 pilares que funcionam como engrenagens. Quando uma engrenagem gira, as outras começam a se mover, até que todo o seu sistema financeiro opera de maneira mais leve, mais previsível e mais inteligente. Você desenvolve autonomia para tomar decisões sem medo, porque está construindo fundamentos sólidos. Quando suas metas têm forma, profundidade e propósito, elas deixam de ser sonhos vagos e se tornam direções concretas, capazes de guiar cada decisão que você toma. Quando você define limites claros, como um valor máximo para compras por impulso ou uma margem específica para lazer, suas decisões deixam de depender do humor do dia e passam a seguir uma linha lógica. Isso reduz o desgaste mental, diminui erros e aumenta a consistência. A escolha é sempre intencional. Manter a vida leve para que o dinheiro trabalhe com liberdade. Esse estilo de vida não significa viver com menos, mas viver com intenção. A diferença é profunda. Quando você decide que seu dinheiro terá uma função, suas escolhas passam a refletir esse propósito. Esse é o ponto em que você entende que evolução não é sobre velocidade, e sim sobre direção. Qualquer avanço, por menor que pareça, tem valor quando acontece na rota certa. E somente quem não desiste experimenta essa virada que parece lenta, mas na verdade é definitiva.
A pressa se dissolve, a comparação perde sentido e o medo se transforma em combustível. Você deixa de buscar o caminho mais rápido e passa a caminhar pelo caminho certo, aquele que exige paciência, disciplina e visão. E é justamente esse refinamento que te dá a capacidade de avançar com confiança, sabendo que você não está construindo apenas resultados, mas uma estrutura emocional capaz de sustentar todos eles. O que importa é que ao final da jornada você terá um mapa concreto, não uma teoria, capaz de reorganizar sua vida financeira de dentro para fora. Ao contrário, quando você define um percentual obrigatório, ainda que pequeno, destinado ao seu futuro, você envia à sua mente um comando claro. Suas metas importam mais do que seus impulsos. Imagine uma pessoa que economiza para montar seu próprio negócio. Se ela consegue se imaginar abrindo as portas, vendo o espaço pronto, sentindo o orgulho da conquista, ela não está apenas economizando dinheiro, está reforçando a identidade de alguém que constrói. Ou decidir que todo aumento de renda deve ser automaticamente redirecionado para investimentos antes de qualquer gasto adicional. Essas pequenas estruturas cortam pela raiz impulsos que sabotam sua vida financeira. Esse olhar maduro sobre consumo redefine sua relação com o dinheiro e libera espaço para o crescimento financeiro real. Não porque ficaram mais fáceis, mas porque você ficou mais forte. A sua constância começa a abrir caminhos que antes dependiam de sorte. Sua disciplina cria acessos que o improviso nunca alcançaria. E sua clareza mental reduz drasticamente o peso do que antes te paralisava. O progresso nasce dessa constância silenciosa, dessas pequenas escolhas diárias que parecem insignificantes, mas que, somadas, constroem uma mudança monumental. Quando você enxerga isso com nitidez, o jogo muda. No fim de tudo, você percebe que a verdadeira transformação nunca acontece de forma explosiva. Não chega acompanhada de fogos de artifício e nem precisa de anúncio para ser real. A cada etapa, você será confrontado com percepções que talvez nunca tenha considerado e que poderão literalmente reformular sua noção de riqueza. A ideia é que você não apenas entenda, mas enxergue seu futuro de forma diferente, com lucidez e estratégia. E é exatamente isso que diferencia quem cresce de quem estagna. Quando você começa a ver dinheiro como um sistema que responde a ações previsíveis, a ansiedade diminui e a clareza aumenta. E quando a identidade muda, o comportamento acompanha. Esse é o poder da visualização. Transformar metas em motores emocionais que sustentam a disciplina. A maior parte das pessoas acredita que ficar rico exige força de vontade infinita, mas quem prospera sabe que força de vontade é instável. O que realmente sustenta escolhas inteligentes são sistemas. Pequenas regras, criadas por você mesmo, que eliminam a necessidade de pensar o tempo todo. Outra característica marcante desses milionários invisíveis é o foco absoluto no retorno de longo prazo. Enquanto a maioria toma decisões pensando no prazer imediato, eles analisam como cada escolha afeta o futuro. Com o tempo, você aprende que o crescimento verdadeiro tem um preço, e ele quase nunca é confortável. Envolve abrir mão de velhos hábitos, afastar-se de distrações que parecem inofensivas e reconstruir sua própria identidade com base em escolhas conscientes. Então você chega à compreensão definitiva. A verdadeira evolução não acontece quando tudo dá certo, mas quando você continua mesmo sem garantias. A estabilidade não nasce da ausência de caos, mas da força interna que você acumula para atravessá-lo. É essa força discreta, leve e inabalável que molda a nova versão de quem você está se tornando.
E aqui está o detalhe mais importante. Não existe transformação verdadeira sem continuidade. Por isso, este roteiro foi estruturado de forma a prender a sua atenção como uma série de episódios, onde cada novo bloco revela algo que completa o anterior. Você deixa de esperar sorte e passa a construir estratégia. E esse é um dos maiores saltos psicológicos que alguém pode dar. Cada uma exige um tipo de energia e de estratégia, mas todas têm um papel importante na construção da sua prosperidade. Quando você enxerga suas metas por etapas, a jornada deixa de parecer impossível e passa a ser um processo lógico. Com o tempo, esse sistema se torna tão natural que você passa a tomar decisões melhores sem sequer perceber. Exatamente como os milionários que constroem riqueza de verdade, e não apenas aparência. Você deixa de correr atrás do dinheiro e passa a fazer com que ele permaneça com você. E à medida que essa disciplina se solidifica, você descobre que prosperidade não é fruto de esforço exagerado, mas de decisões simples repetidas por tempo suficiente. Quando essa virada interna se consolida, o mundo ao redor continua existindo da mesma forma, mas a sua interpretação muda completamente. Situações que antes despertavam ansiedade agora parecem pequenas diante da clareza que você conquistou. É como se toda a ansiedade se dissolvesse na clareza de que o processo é parte da vitória, não um atraso dela. Quando essa percepção se instala, você ganha um tipo raro de disciplina emocional: a paciência ativa. O impacto virá da soma, consciência plus ação plus hábito. Antes de qualquer ação prática, existe um território invisível que determina todas as suas decisões. A sua mentalidade financeira. É ela que decide se você guarda ou gasta, se planeja ou improvisa, se prospera ou repete os mesmos ciclos. Outro ponto essencial é dividir suas metas em camadas. Há metas de urgência, como montar um fundo de emergência, há metas estruturais, como quitar dívidas ou fortalecer o fluxo de caixa, e há metas de expansão, como investir, empreender ou aumentar sua renda. O mais importante é que esses sistemas eliminam a culpa. Em vez de lutar contra desejos, você opera dentro de regras que já protegem seus objetivos. Isso reduz a ansiedade, melhora o controle e cria estabilidade. Agora, com esse pilar consolidado, vamos avançar para o próximo: o domínio total do seu fluxo financeiro. O ponto onde muitos tropeçam e os verdadeiramente prósperos se destacam. O seu tempo ganha um ritmo único. A sua jornada passa a ser guiada por convicção e não por barulho externo, e sua força deixa de ser reativa para se tornar estratégica. Essa recuperação permite que você se mova com coragem, mas uma coragem diferente, não impulsiva, não barulhenta, e sim uma coragem calculada, tranquila, que vem da certeza de que você está preparado para lidar com o que vier. Essa percepção transforma sua narrativa interna. Você deixa de enxergar desafios como interrupções e passa a vê-los como parte da lapidação. A vida não te enfraqueceu, te refinou. Agora que a jornada está iniciada, avançaremos para o primeiro ponto: a reconstrução da sua mentalidade financeira. É aqui que tudo começa, e é aqui que a maioria erra sem perceber. Você sabe exatamente o que fazer agora, o que virá depois, e o que realmente pode esperar do futuro. Esse grupo, conhecido como milionários invisíveis, prospera porque domina um estilo de vida extremamente estratégico. Eles vivem abaixo do próprio padrão real. É quando a pressão externa perde força e o foco vira interno, quase como se um novo código tivesse sido instalado na sua mente, reescrevendo a forma como você interpreta desafios, oportunidades e até silêncios. Nesse período, você deixa de buscar atalhos
e passa a valorizar processos. Não porque sejam fáceis, mas porque são a única garantia real de que o que você está criando vai durar. E é exatamente essa mentalidade que diferencia quem tenta de quem realmente evolui. Então, naturalmente, você chega ao ponto em que entende que nada na sua história foi aleatório. Cada desvio, cada porta fechada, cada pausa inesperada, tudo te preparou para o nível de consciência que você tem agora. Para reprogramar esse filtro, o primeiro passo é trocar a lógica do sobrar para guardar, pela lógica do guardar para viver. Quando você espera o dinheiro sobrar, nada sobra. Porque o cérebro, condicionado ao imediatismo, sempre encontra justificativas para consumir agora e resolver depois. Criar seus próprios sistemas é um processo simples, mas profundamente transformador. Imagine estabelecer uma regra onde qualquer compra acima de um certo valor exige 24 horas de reflexão. Existe um tipo específico de pessoa que acumula riqueza de forma silenciosa. Não dirige carros chamativos, não ostenta roupas luxuosas, não tenta impressionar ninguém. Nesse estágio, as pessoas costumam estranhar sua calma como se fosse indiferença, mas é apenas maturidade mental ganhando forma. Um refinamento que só chega depois de tantas batalhas que você finalmente aprende a economizar energia e direcionar força apenas onde existe retorno real. Nesse novo cenário, a autossabotagem perde força. Você encara seus medos de frente, não para eliminá-los, mas para entendê-los. Descobre que muitos eram ecos antigos, vozes que já não representam quem você se tornou. Esse é o início da fase mais poderosa da sua jornada. E quando você escolhe caminhar com intenção, com clareza e com compromisso, algo extraordinário acontece. Você se torna a prova viva de que não existe obstáculo capaz de impedir alguém que decidiu, de verdade, evoluir. No fim, reprogramar sua mentalidade financeira significa assumir responsabilidade pela sua própria prosperidade. Não importa sua história familiar, suas crenças antigas ou o contexto em que cresceu. Mas, ao mesmo tempo, existe uma beleza nessa reconstrução. Você descobre que não precisa impressionar ninguém, apenas ser fiel ao caminho que escolheu. Quando essa compreensão se instala, você começa a caminhar com uma firmeza que assusta quem ainda vive preso ao improviso. À medida que você se fortalece internamente, começa a perceber que a vida não recompensa apenas quem sonha alto, mas quem sustenta esses sonhos quando ninguém está olhando. Essa capacidade de manter o ritmo mesmo sem resultados imediatos é o que molda sua maturidade emocional. Sua energia muda, sua postura muda, e sua capacidade de enxergar oportunidades onde outros veem obstáculos se torna seu maior diferencial. E quando suas decisões começam a nascer dessa clareza, tudo ao seu redor se ajusta. Suas oportunidades, seus relacionamentos, sua rotina e até seus resultados. É como se o universo finalmente respondesse à sua intenção. Então chega o ponto mais transformador, quando você percebe que não precisa mais provar nada para ninguém. Não existe urgência em se comparar, nem pressa em alcançar marcos que não foram feitos para você. É essa coragem madura que sustenta todas as próximas etapas da sua jornada. Não é esperar parado, é esperar construindo. É entender que cada dia de trabalho cria um acúmulo invisível que, mais cedo ou mais tarde, se transforma em resultado concreto. Essa compreensão liberta, porque te permite avançar sem pressa, mas com propósito. E quando essas vozes perdem poder, você recupera um território emocional que nem sabia que estava negligenciado. Nesse ritmo mais consciente, sua capacidade de leitura emocional se expande.
Você passa a notar comportamentos repetidos, padrões que antes ignorava e sinais que sempre estiveram ali, mas que só agora fazem sentido. E ao seguir por ele, dia após dia, você naturalmente se aproxima da vida que sempre imaginou, sem precisar anunciar nada, apenas construindo.